Bom dia! Hoje estamos chegando ao final do estudo das 3 cartas do apóstolo João. Os estudos bíblicos aqui expostos são produzidos e apresentados pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Como Igreja do Senhor, nós cremos que o estudo da Palavra de Deus é fundamental para que mantenhamos uma fé sólida e uma prática cristã embasada nos mandamentos do Senhor. Nós vamos hoje estudar o conteúdo da 3ª carta de João. Que Deus nos abençoe enquanto nos debruçamos sobre a sua palavra. Que Ele fale mais uma vez aos nossos corações hoje. Na semana passada, nós vimos que as 3 cartas de João estão inseridas dentro de um mesmo contexto, tendo sido escritas provavelmente na mesma ocasião. Enquanto a primeira é uma carta circular para ser lida pelas igrejas daquela região, e a segunda foi uma carta dirigida a uma igreja em particular, a 3ª carta é mais pessoal, dirigida a uma pessoa. Ainda assim, o seu conteúdo é de instrução para a igreja, conforme nós vamos ver. O autor, mais uma vez, se identifica apenas como o presbítero. Nós já comentamos sobre as razões porque ele se identifica dessa maneira na lição anterior. O destinatário da carta é um homem chamado Gaio. Várias tentativas foram feitas para tentar identificar esse cristão da província da Ásia. O problema é que esse era o nome mais comum em todo o Império Romano. Por isso, as chances de identificá-lo com algum outro Gaio mencionado no Novo Testamento são muito escassas. O que sabemos sobre esse Gaio é que ele ocupava uma posição de liderança natural na sua igreja local, até por causa da sua conduta. Pelo texto da carta, nós vemos que ele se responsabilizava pela hospedagem de pregadores itinerantes e de outros cristãos que passavam por aquela cidade. Também percebemos que ele era um homem respeitado em toda a comunidade cristã por causa do seu testemunho exemplar. O tratamento íntimo dado por João faz com que muitos suponham que ele havia se convertido à fé cristã pela pregação do apóstolo. Mais uma vez, nós vamos aqui utilizar o esboço da Bíblia de Estudo na versão Nova Almeida atualizada, que também divide o texto dessa carta em 5 pequenas porções. Primeiro, a alegria do presbítero com a fidelidade de Gaio, versos 1 a 4. Segundo, elogio a Gaio por sua assistência aos pregadores cristãos itinerantes, nos versos 5 a 8. Terceiro, a preocupação com Diótrefes, versos 9 e 10. Quarto, conselhos e elogios a Demétrio, versos 11 e 12. E 5, uma conclusão e uma promessa de uma visita breve, versos 13 a 15. Abra sua Bíblia na 3ª carta de João, versos 1 a 4. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. João se refere a Gaio como amado por 2 vezes e reafirma esse seu amor ainda no primeiro verso.
ele repete a saudação que fez à igreja lá na segunda carta, afirmando o seu amor na verdade. Isso significa tanto que o seu amor é sincero, verdadeiro, mas também que esse amor só existe por causa da verdade do Evangelho. As vidas de João e de Gaio estão entrelaçadas porque se encontram unidas pela verdade da palavra de Deus. A saudação que se segue é usual nas cartas da época, mas traz em seu conteúdo as marcas do amor cristão. Desejar saúde e prosperidade eram desejos comuns, mas João reconhece que a vida espiritual de Gaio também era saudável. A sua alma vai bem, diz ele. O apóstolo tem certeza disso porque ouviu o testemunho de outros irmãos a respeito da conduta de Gaio. Aqueles irmãos tinham visitado a igreja e trouxeram a João um relatório bastante favorável. João menciona duas características da saúde espiritual de Gaio. A primeira é que ele era fiel à verdade. E a segunda, mencionada lá no verso 6, é que ele vivia em amor. Gaio era um cristão equilibrado. Conforme a orientação de Paulo em Efésios, capítulo 4, verso 15, ele seguia a verdade em amor. Gaio era um homem que se mostrava como exemplo para os fiéis, fazendo a sua luz brilhar. A sua verdade e o seu amor eram tão evidentes que até mesmo pessoas de fora puderam perceber isso em seu caráter. Isso alegrou imensamente o coração do velho apóstolo. Saber que os seus filhos andavam na verdade, ou seja, que pautavam a sua conduta de acordo com a palavra de Deus, trazia grande alegria para ele. Eu imagino a alegria de um pastor quando recebe notícias do bom testemunho de um dos membros da sua igreja. Por outro lado, podemos imaginar também a decepção quando esse testemunho é negativo. No caso específico de Gaio, a alegria de João era redobrada, pois, sendo ele um líder na igreja, o seu testemunho inspirava a todos os demais irmãos. Mas João prossegue dizendo, nos versos 5 a 8, Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Depois de falar a respeito da verdade vivida por Gaio, o apóstolo passa agora a destacar o amor demonstrado por ele. Gaio era um cristão hospitaleiro, como deveriam ser todos os cristãos. O Novo Testamento é rico em exortações nessa direção, notadamente em Romanos 12, 13, onde Paulo ensina: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. E também em Hebreus capítulo 13, verso 2, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber. A palavra grega para hospitalidade é filoxenia, literalmente, o amor pelos estrangeiros. Ao praticar a hospitalidade, não apenas estamos, às vezes, sem saber, acolhendo anjos de Deus, mas acolhemos o próprio Cristo e também ao Pai. Foi assim que Jesus ensinou, em Mateus capítulo 10, verso 40. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim,
recebe aquele que me enviou. Gaio demonstrava esse amor pelos irmãos, mesmo quando eram estrangeiros. Aqueles que davam este testemunho para João tinham provado da hospitalidade de Gaio. Suas ações eram conhecidas da igreja porque faziam parte da sua fidelidade à verdade. Sua atenção para com os viajantes era prova de sua fé e do seu amor a Deus e aos irmãos. Mas a hospitalidade de Gaio não se limitava a hospedar os missionários às suas custas. Ele também cuidava para que aqueles irmãos não passassem necessidade na continuação das suas viagens. Este é o sentido das palavras de João, encaminhar na jornada do modo que agrada a Deus. Por isso, João não hesita em pedir a Gaio que faça desse modo com aqueles irmãos que estavam sendo os portadores da carta, cujo ministério se estenderia para além daquele lugar. Os irmãos por quem João rogava não estavam viajando a turismo e nem como pessoas comuns, mas como evangelistas itinerantes que estavam saindo para uma jornada missionária. João diz que eles saíram por causa do nome. O nome, obviamente, é o nome de Jesus Cristo, o Salvador e Senhor, por quem os cristãos devem estar preparados até mesmo para sofrer. Quanto ao fato de aqueles missionários não receberem nada dos gentios, isso mostra ainda mais a responsabilidade da igreja para com aqueles que se dedicam à pregação da palavra. A obra da igreja deve ser custeada com os recursos dos crentes. Igreja que se preza não depende de favores do governo, de ONGs, muito menos de recursos obtidos por meios escusos, como constrangimento ou fraude. Os dízimos e ofertas entregues voluntariamente pelos crentes são os meios de financiamento da obra do Senhor. Por esses motivos, os missionários enviados para a pregação do Santo Evangelho devem ser acolhidos pelas igrejas. Primeiro, porque são irmãos em Cristo. E segundo, porque se dedicam integralmente ao Evangelho. Mas há ainda uma terceira razão para que eles sejam cuidados. Quando nós apoiamos os missionários, nós nos tornamos cooperadores no seu ministério. Agindo assim, nós fazemos a nossa parte na proclamação das boas novas até os confins da terra. Devemos lembrar que esses missionários a quem João se refere são pessoas idôneas, que pregam a verdade, que não fazem comércio da palavra de Deus e que não exploram os irmãos. Na segunda carta, nós já vimos que havia enganadores que tentavam se prevalecer da hospitalidade dos cristãos, fingindo-se de ministros da palavra de Deus para serem recebidos nas igrejas. Havia também os falsos mestres, que ensinavam doutrinas heréticas e que andavam viajando entre as igrejas. A orientação do apóstolo quanto a estes é que eles não deviam ser recebidos. A boa reputação de Gaio contrasta com o próximo personagem a ser citado por João. Trata-se de um homem chamado Diótrefes. Vamos ler os versos 9 e 10. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Enquanto Gaio foi apresentado como alguém que dava bom exemplo,
andando na verdade, amando os irmãos e hospedando os forasteiros, João apresenta agora Diótrefes, cuja conduta era reprovável. Ele é tido como alguém que, em vez de amar os irmãos, ama a si mesmo, recusa a hospedagem aos evangelistas itinerantes e até impede que outros irmãos sejam hospitaleiros. Muito provavelmente, Gaio e Diótrefes eram membros da mesma igreja local. Ao ler o texto, nós concluímos que o apóstolo já havia escrito uma carta anterior, provavelmente uma carta oficial para aquela igreja, e essa carta tinha sido respondida por Diótrefes, negando-lhes a acolhida por parte da igreja. Embora a autoridade apostólica fosse geralmente aceita pelas igrejas, dessa vez houve uma exceção. Diótrefes não acatou a orientação para que a igreja acolhesse os missionários viajantes e, como ele se autoproclamava líder entre eles, expulsou da igreja aqueles que ousaram desafiá-lo. Devemos ter percebido, desta vez, pela leitura feita, que a divergência de João com Diótrefes não era por causa de ensino herético ou algum erro doutrinário. A questão era outra. Tratava-se de ambição pessoal. Aquele homem gostava de exercer a liderança na igreja, mas ele o fazia da forma errada. As razões para isso são objetos de algumas conjecturas. O nome Diótrefes, ao contrário de Gaio, era bastante raro. O seu significado é filho de Zeus. Esse nome era dado a homens de famílias gregas nobres e antigas. Seria esse o orgulho pessoal e familiar que estava por trás desse vergonhoso comportamento de Diótrefes? É bem possível. Em muitas sociedades humanas e mesmo em algumas igrejas, infelizmente, encontramos pessoas que se orgulham da sua posição social, familiar e até mesmo da sua tradição religiosa. E entendem que isso lhes dá o direito de comando sobre toda a comunidade. Precisamos ser constantemente lembrados de que não existe pedigree espiritual. John Stott afirma que, para João, os motivos que governavam a conduta de Diótrefes não eram nem teológicos, nem sociais e nem eclesiásticos, mas morais. A raiz do problema era o pecado. Arrogando-se no comando da igreja, Diótrefes não estava se insurgindo contra João ou contra a autoridade apostólica, e nem mesmo contra a igreja, mas contra Deus. Pela vontade de Deus, a sua palavra deve prevalecer como autoridade sobre toda e qualquer liderança. O apóstolo Paulo deu orientações seguras quanto a essa autoridade divina que repousava no Filho de Deus. Falando sobre Jesus, ele escreveu aos Colossenses, capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. A tentativa de usurpação da autoridade de Cristo é pecado grave. Toda autoridade humana, em especial a autoridade exercida pelos oficiais da igreja, deve estar subordinada às leis divinas, aos mandamentos da palavra de Deus. O problema de Diótrefes foi ignorar as orientações das palavras do próprio Cristo, registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 10. O apóstolo Pedro se apropriou dessas palavras de Jesus de maneira muito fiel, quando ele escreveu o seguinte:
Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. As 3 ações de Diótrefes mostram que a sua conduta era inspirada pelo maligno. Ele proferia palavras maliciosas contra a autoridade do apóstolo, ele se recusava a receber os missionários viajantes e ainda impedia os outros irmãos de fazê-lo. É possível que ele tivesse receio de perder a sua posição de liderança para um desses homens de Deus que se deslocavam por aquele território pregando o evangelho. É muito triste quando um líder cristão não reconhece que a sua liderança na igreja só é possível quando ele se submete à autoridade de Cristo. Infelizmente, João considerava Diótrefes um mau exemplo para a igreja e para Gaio em particular. Então ele continua sua carta nos versos 11 e 12. Amado, não imite o que é mau, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. O receio do apóstolo é que Gaio fosse influenciado pelo mau comportamento de Diótrefes. Então ele o exorta a escolher com cuidado os seus modelos. Diótrefes não serve como modelo, porque pratica o mal. Portanto, a sua conduta é reprovável e não procede de Deus. Mas, pela graça do Senhor, há exemplos bons a seguir. E João apresenta esse modelo para Gaio. Trata-se de Demétrio. Não sabemos quem é esse Demétrio, pois os outros homens com esse nome, que são mencionados no Novo Testamento, são improváveis. O que importa é que, assim como há 3 atos reprováveis em Diótrefes, João apresenta 3 testemunhos positivos quanto a Demétrio. Primeiro, todos lhe dão testemunho. Segundo, o seu testemunho era amparado pela verdade, ou seja, pela sua boa conduta. E terceiro, ele tinha a confiança do próprio apóstolo. Resumindo, percebemos que Demétrio possuía uma boa reputação e um caráter aprovado. Reputação sem caráter é hipocrisia, fingimento. Demétrio não fingia ser um discípulo de Cristo para impressionar as pessoas. Ele, de fato, possuía um caráter cristão, cheio de virtude. Esse era o modelo para Gaio e para toda a igreja. Temos aqui uma preciosa lição para a igreja. Como igrejas do Senhor, nós precisamos pedir orientação e sabedoria de Deus para escolher bem a nossa liderança. Não devemos nos impressionar com palavras imponentes ou com aparência de piedade, mas, de modo especial, com as evidências da boa conduta e com o bom testemunho a respeito daqueles que se apresentam como candidatos à liderança. João conclui a sua carta com uma saudação, versos 13 a 15. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um.
Eu quero ressaltar aqui apenas a saudação hebraica tradicional que aparece no verso 15. A paz esteja com você. Nesse contexto, ela se reveste de um significado especial para Gaio, visto que ele se encontrava em uma situação onde ele tinha que exercer a liderança na igreja e na mesma igreja em que outro líder estava provocando discórdia. Ele não devia fazer isso entrando em confronto raivoso, fazendo qualquer outro tipo de atitude, mas sim, com a paz do Senhor, fazer cessar as ações perniciosas e danosas ao Evangelho. Chegamos então ao final dessa série de estudos, baseados nas 3 cartas do apóstolo João. O nosso desejo e oração é que Deus tenha falado ao seu coração por meio da sua palavra. No próximo domingo, nós vamos iniciar uma nova série de lições bíblicas. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e que tenhamos todos um domingo maravilhoso na presença do Senhor.